o pior cheesecake de todos os tempos. Em Nazarick. Discurso notável, não foi? Ains perguntou aos guardiões e outros atendentes que observavam. Ela é uma oradora talentosa, admitiu Demiurgo. Mas, ela não estava errada, Majestade? Vanisa perguntou, quer dizer, é um bom discurso, e tudo, ela mostra você como o melhor rei, e o melhor Deus que poderia haver em qualquer lugar, mas, não gosto de pensar que você está sofrendo como ela diz. Vanisa disse, sua angústia com a perspectiva de Ains sofrendo estava claramente a levando à loucura. Por favor, diga que ela está errada, eu não sou como o resto deles, ela gesticulou ao redor da sala do trono, suas asas enroladas ao redor dela como se fosse uma capa, e seus olhos de fúria se encheram de uma emoção diferente de urgência sádica. Mas eu não gosto de pensar que você está triste, espero que todos aqui perdoem este humilde escravo de Sua Majestade por dizer, por eles, nós te amamos. Isso atraiu alguns olhares preocupados dos guardiões, e empregadas domésticas, e todos os outros membros de sua corte que escolheram vir a seu convite, e assistir ao desenrolar do sínodo. Dentro de sua própria mente, Suzuki Satoru suspirou, de certa forma, Neia tinha sido mais precisa do que ele esperava que ela fosse. O humano dentro do Overlord ainda lamentava a perda de seus queridos amigos, e ainda agonizava sobre sua própria posição. Ela lhe deu muito crédito, para dizer que foi intencional, mas ela estava certa sobre o sentimento, eles estavam olhando para ele, no entanto, e ele podia ver os lábios mordidos de Chautiar, e Albedo, e as expressões profundamente perturbadas nos rostos de Aura, Mare, Cocytus, Sebas, Demiurgo, e as empregadas domésticas, entre outros. Ele tinha que responder a isso. Meus filhos, meus servos, seu amor e devoção a mim são como um cobertor reconfortante que faz cada dia valer a pena. Não vou dizer que ela está totalmente errada, só pode haver um no topo da pirâmide, mas saibam que mesmo na minha hora mais difícil, pensando nos camaradas perdidos que foram seus criadores, eu tiro conforto de seus preciosos filhos, e propósito do meu lugar, e do cumprimento do meu papel como governante, e como Deus daqueles que servem como extensões da minha vontade. Por favor, não sintam angústia por mim, não há defeito em vocês, nem há uma virtude que lhes falte que substitua o que foi perdido. Ele disse, e isso pareceu aliviar consideravelmente suas expressões perturbadas. Será que algum dia vou realmente me sentir confortável fazendo esses discursos improvisados? Ele pensou consigo mesmo. Acho que foi um ótimo começo, os 2 dias anteriores também foram excelentes. Fiquei especialmente satisfeito em ver Laquius apresentando oportunidades tão excelentes para Neia Baraja apresentar seu caso de forma mais completa. Sebas disse enquanto coçava sua barba. Você acha que foi de propósito? Vanisa perguntou curiosamente. Acho que sim. Demiurgo disse, ela tem um senso de obrigação sobre ela, e ela abandonou suas antigas crenças em particular, se não publicamente, por causa de Queno. É provável que eles cheguem à resposta correta, perguntou Cocytus. Tenho certeza que sim, mesmo a criatura mais temerária não pode negar o poder infinito do meu amado Lord Ains. Albedo disse com uma risada arrogante. É claro. Chautiar disse, acariciando sua própria bochecha enquanto sorria sonhadoramente, qualquer um que não o considere um deus, deve ser ignorante ou tolo. Então, foi ao redor da sala do trono enquanto elogios a Ains, e seu poder, e status circulavam. Vanisa, no entanto, manteve os olhos nos dele, e permaneceu em silêncio até que o espelho foi fechado, e Ains os dispensou um por um para voltarem aos seus deveres, deixando-o sozinho na sala do trono com Vanisa. Arvinter, restaurante, The Platinum Plate. Protocolo de intoxicação? Cezê perguntou, olhando para Neia. Scanna, o casal compartilhou um olhar, e um sorriso caprichoso, do tipo que casais com tempo prolongado juntos têm quando estão lendo os pensamentos um do outro. O que é isso? Laquius perguntou. Divertido. Scanna disse com um sorriso agradável, e muito fofo. Fofo? Neia perguntou com uma expressão fingida de ferida, o que eu sou? Um demônio picado? Ela riu um pouco, e quando o garçom veio, e encheu as taças de vinho para Cezê, Scanna. Agora é fofo. Cezê disse, e colocou um adesivo na bochecha de Neia.
Houve um olhar coletivo revirando da mesa, mas as expressões diziam que era de boa índole. Primeiro, Neia começou enquanto pegava sua xícara: eu gostaria de propor um brinde ao rei feiticeiro, que nos deu paz, em todos os sentidos. Ela olhou para Laquius, que educadamente curvou sua cabeça antes de levantar sua xícara, e que nos uniu. Que 10.000 vidas sejam apenas uma fração de seu reinado. Neia se virou para Cesê. Ah, e você não disse que ouviu um brinde do seu Criador, uma vez? Ela perguntou. Cesê assentiu, e levantou sua xícara bem alto: vida longa e próspera. Cesê disse. Ela foi respondida por um coro na mesa: viva muito, e prospere. E elas beberam suas xícaras até esvaziar, e um garçom rapidamente retornou, e as encheu novamente. O feitiço de luz contínua que irradiava acima de uma vela decorativa tornou fácil fazer os pedidos dentro do restaurante. E um por um elas fizeram suas seleções. Cesê pediu apenas mais vinho, enquanto Laquius pediu um bife de dragão. Scana pediu um rico ensopado de frutos do mar, e Neia apoiou o pedido de Laquius. Elas riram e brincaram por várias horas, trocando histórias de suas atividades enquanto separadas. Laquius se interessou particularmente pelo serviço de Cesê ao rei feiticeiro, e as horas pareceram meros minutos. Elas estavam quase prontas para sair quando um garçom se aproximou da mesa com uma bandeja contendo várias fatias de um suculento cheesecake, coberto com várias frutas. Era tão rico e delicioso que era hipnotizante. Elas conseguiam sentir o cheiro da manteiga usada na crosta. Era, em uma palavra, maravilhoso. Desculpe-me, disse Neia, mas não pedimos isso. É um presente, uma demonstração de gratidão pela justiça de Sua Majestade. O garçom disse. O homem era jovem, talvez na casa dos 20 anos, cabelos escuros, e um bigode fino, e bem cuidado. Ele era de constituição esbelta, e estava impecavelmente vestido como todos os outros garçons, e Neia lhe deu um sorriso apreciativo, e gesticulou para a mesa. Então, longe de mim recusar, ela disse: por favor, transmita nossa gratidão ao nosso benfeitor. Sim, senhora. Ele disse, e retirou cada prato de uma travessa retangular de acabamento primoroso, colocou um prato diante de cada uma delas, e um pequeno garfo de sobremesa para cada prato, e então fez uma reverência, e as deixou desfrutando. Por Deus, isso parece bom. Scana disse, e isso foi recebido com acenos de concordância. Sim, disse Neia, mas se não for pedir muito, não estou com vontade de morango. Scana, você e eu podemos trocar? Ela perguntou docemente. Claro, amor. Scana disse, e deslizou sua fatia de mirtilo para Neia, e pegou a de morango no lugar. Um momento depois, elas estavam cortando suas fatias enquanto o protocolo de intoxicação de Cesê estava claramente fazendo efeito, a julgar pelo seu sorrisinho bobo. Neia deu uma mordida, e estava tão bom quanto parecia. Laquius deu uma mordida, e não ficou desapontada. Scana deu uma mordida. Isso é muito bom, mas tem um tom que não consigo identificar. Ela disse. Depois de mais alguns minutos, os pratos estavam limpos. Scana sorriu amplamente. Gostaria de ter os 2 olhos para poder apreciar o dobro, um sabor engraçado, mas, caramba, foi bom. Estranho, não notei nada. Neia disse, o que foi? Ela começou a perguntar, e parou quando Scana começou a tremer como se estivesse tendo uma convulsão. Scana? Neia perguntou. Ei? O que houve? Laquius perguntou alarmada enquanto Scana se levantava, e caía da cadeira, tremendo como se tivesse sido atingida por um feitiço de relâmpago de baixo nível. Cesê imediatamente desativou seu protocolo de intoxicação, e se levantou bruscamente, jogando sua cadeira para trás. Os outros clientes do restaurante começaram a gritar alarmados quando Cesê correu para perto de Scana, e se agachou. Segure-a! Cesê gritou para Laquius e Neia, que já estavam se movendo para o lado dela. Laquius, cabeça, Neia, corpo. Cesê gritou com um tom monótono que tinha apenas uma pitada de preocupação que estava por baixo da superfície. Laquius agarrou a cabeça de Scana, e a segurou. O medo estava gravado nos olhos de Scana quando ela percebeu o que estava acontecendo. Palavras não conseguiam se formar, mas a pergunta era clara. Cesê inclinou a cabeça de Scana para trás para projetar seu queixo, e então ela fechou seus lábios firmemente sobre os de Scana como se fosse um beijo apaixonado.
Em qualquer outra condição, Neia teria ficado chocada com as ações de CZ. No entanto, neste momento, ela não podia fazer nada além de confiar em sua amiga. Sua confiança, como era, tinha sido bem colocada, e CZ pressionou a barriga de Skana. Enquanto ela sugava o veneno de Skana para dentro de sua própria boca, uma multidão alarmada se reuniu para assistir. Comida, conversa e vinho, tudo esquecido enquanto a cena aparentemente desastrosa se desenrolava diante deles. Finalmente, Skana parou de se mover, e Neia a sacudiu. Skana! Skana! Levante-se, Skana! Mas ela não se mexeu, sua respiração se foi, seu corpo estava parado. Acorde! Ela gritou. Laquius, no entanto, já estava agindo, a aura de magia se agitando de seu corpo enquanto ela proferia seu feitiço. Mas Neia não viu enquanto ela continuava tentando sacudir sua esposa para acordá-la. CZ simplesmente se ajoelhou ali, colocando a cabeça sem fôlego e sem vida de Skana em seu colo. Foi somente quando o feitiço foi liberado que seus olhos começaram a se abrir, e ela respirou fundo. Ela sugou o ar como se tivesse surgido de debaixo das águas de um lago profundo, e olhou ao redor. Neia relaxou, seus olhos estavam molhados de lágrimas. Skana estava respirando, piscando, e ela se levantou pelos cotovelos. O que, diabos, foi isso? Ela perguntou suavemente. CZ cuspiu no chão. Isso era veneno. Ela disse. Neia caiu para a frente, e abraçou sua esposa com lágrimas nos olhos. Oh, graças a Deus! Ela disse suavemente. Eu pensei por um momento. Ela olhou para CZ. E Laquius, obrigada. Sim, obrigada, você salvou minha vida. Skana disse sinceramente, e Neia relutantemente a soltou enquanto elas se levantavam. Ninguém se mexe. Laquius gritou. Quero que todos os garçons deste restaurante sejam trazidos aqui agora. CZ sacou sua arma mágica, e correu para a entrada sem esperar pela instrução. Ninguém sai. Ela disse categoricamente. Laquius, reconhecendo o que estava acontecendo, imediatamente caminhou propositalmente para o fundo do restaurante, empurrando vários cozinheiros nervosos. Então ela sacou sua espada, e empurrou a ponta no chão paralelamente ao seu corpo na frente dela. Absolutamente ninguém sai. Ela disse sem rodeios. Quando Neia e Skana se levantaram, a guerreira papa não conseguia tirar os olhos da esposa. Skana tocou a cabeça dela. Deus, isso foi desagradável. Nunca fui envenenada antes, não gostei. Bem, outra pessoa vai gostar muito menos. Neia disse enquanto tirava o visor, e um por um, os garçons e garçonetes foram encurralados. Todos, exceto os garçons, sentem-se. Ela disse. Ela olhou para os garçons enquanto os outros clientes se sentavam, e o silêncio tomou conta da sala. O poder da evangelista estava a todo vapor, mas não com um calor angelical que convidasse à aceitação de sua mensagem, mas com uma ira terrível que poderia muito bem ter sido o poder de seu Deus para aqueles que estavam presentes. Ele não está aqui. Neia disse enquanto olhava para os servidores nervosos e trêmulos. Onde ele está? Ela perguntou bruscamente. Onde está quem? Perguntou curiosamente uma mulher nervosa e com aparência de rato. O garçom que nos trouxe a sobremesa. Neia disse, e deu uma breve descrição. Os garçons se entreolharam. Que sobremesa? Outro jovem perguntou. O cheesecake, droga! Skana gritou enquanto se movia para ficar ao lado de Neia. Ah, nós não servimos cheesecake. Um dos garçons disse. Fizemos isso algumas semanas atrás, mas tiramos do menu e substituímos por um prato de creme de melão. Outro disse, de forma prática. Neia foi até a mesa, pegou um cardápio de sobremesas, virou-o e examinou-o cuidadosamente. Merda, eles estão falando a verdade. Ela disse sem olhar para cima. Os clientes estavam olhando em silêncio enquanto ela falava. Mas, por que alguém iria querer envenenar minha esposa? Neia perguntou, tentando me punir por alguma coisa? Neia perguntou, acariciando sua testa enquanto sua mente corria. Skana tocou seu ombro. Eles não estavam atrás de mim. Ela disse, eles estavam atrás de você. A boca de Neia se abriu. É isso mesmo, eu troquei com você, o sínodo. Alguém não queria que eu falasse. Agora eu não posso falar. Eu tenho que encontrar quem fez isso. Eu tenho que encontrá-los e puni-los. Uma aura escura girou ao redor dela. Uma pressão terrível se formou. Skana achou difícil respirar.
Neia, pare. Ela engasgou, vários outros clientes estavam tremendo, e também com dificuldade para respirar, mas Neia não ouviu nada, por causa do rugido de seus próprios pensamentos furiosos. Neia, pare! Skana gritou novamente, mais alto dessa vez, e tocou sua bochecha. A papa guerreiro congelou, a pressão desapareceu. O que diabos aconteceu? Ela perguntou suavemente. O que foi isso? Skana balançou a cabeça. Minha pergunta também. Eu não sentia nada assim desde, você sabe. Remédios. Neia disse suavemente. Skana pegou a mão dela. Escute, pare, você não fala no sínodo, e nós desonramos nosso Deus. Você não pode parar por minha causa, ou quem quis te parar terá conseguido. Quais são as regras de Nazarick? Ela perguntou. Nunca conheça a derrota, nunca permita a vitória do inimigo, nunca fale, e sempre obedeça a sua majestade. Neia disse suavemente. Nós investigaremos, descobriremos quem fez isso, tudo o que você precisa fazer é emprestar sua voz à vontade do Supremo, teremos 2 vitórias com isso, volte para o hotel para passar a noite, pegaremos as declarações das testemunhas, e reuniremos todas as informações que pudermos, farei com que Laquios e Cesê me ajudem, e se necessário, e se precisarmos de alguém bom em terror e tortura, pedirei por Vanisa, ela pode se misturar, e farejar a culpa como um cachorro em uma trilha, nós temos isso. Confie em mim. Skana disse, inclinando-se, e pressionando seus lábios nos de Neia com uma gentileza reconfortante. Sim, claro, claro, eu confio em todos vocês. Neia disse quando o beijo acabou, mas antes de ir para a cama, vou relatar isso ao imperador, e ao rei feiticeiro, eles devem saber o que aconteceu aqui. Ela disse suavemente, e se afastou. Um momento depois, ela estava saindo do restaurante. Skana pegou folhas de papel emprestadas, e começou a tomar notas, indo de uma pessoa para outra, e tomando depoimentos, cada detalhe do garçom misterioso, o prato, e para completar, ela pegou o nome, descrição, e residência de cada membro da equipe do restaurante, e de cada cliente presente. Já era muito tarde quando ela finalmente permitiu que eles começassem a sair, e chamou por Laquios e Cesê. Senhoras, prontas para pegar um assassino? Skana perguntou. Sim. Cesê disse enquanto guardava sua arma mágica. Absolutamente. Laquios disse enquanto embainhava sua espada, estou feliz em ajudar Neia, não há dívidas entre amigos e camaradas. Ela disse firmemente. Palácio de Arvinter. Quando o imperador Girknif soube que Neia estava vindo vê-lo, ele não tinha certeza se deveria ficar feliz ou não. Todos os relatórios que ele tinha do sínodo tinham sido favoráveis, mas ela não tinha vindo vê-lo naqueles dias, porque agora não era algo que ele queria contemplar, mas agora ele seria confrontado com o que quer que fosse. Sua esposa sentou-se ao lado dele em um trono que combinava com o seu, e ele ordenou que todos os guardas, exceto um, fossem dispensados. Se fosse ruim, ele não queria que houvesse nenhuma chance razoável de vazar. As grandes portas duplas se abriram, e a pequena, mas estranhamente alta mulher caminhou propositalmente em direção ao trono. Ela não se ajoelhou, dada sua posição como a papa da religião de seu mestre. Eles estavam mais próximos de pares do que qualquer outra coisa. Mesmo que as posições exatas não tivessem sido definidas, era mais fácil, e mais seguro, pensar nela como uma igual em status social. Ela, no entanto, curvou-se educadamente, e ele inclinou a cabeça em troca, assim como a imperatriz. Mais do que isso, no entanto, eles tinham se correspondido desde o encontro, e alguém poderia até chamá-los de amigos casuais, até mesmo camaradas à distância, que serviram no mesmo lado da guerra, embora em papéis diferentes. Então ele estava confortável o suficiente depois daquela pequena formalidade para se levantar, e descer de seu trono, e oferecer seu braço a ela, que ela apertou firmemente. É bom vê-lo novamente, Papa Neia. Gostaria que tivesse vindo antes. Eu teria preparado uma recepção para você quando chegasse. Ele disse. Na verdade, foi por isso que não o fiz, embora eu reze para que você não tenha se ofendido com isso. Estou aqui a serviço do rei feiticeiro, portanto devo parecer independente de todas as outras influências. Ela disse confiantemente. Claro, eu entendo, mas então, o que te traz até mim agora? Ele perguntou.
Alguém tentou me assassinar hoje à noite durante o jantar. Minha comida estava envenenada. Minha esposa Skana, ela comeu em vez de mim, por acaso. Neia disse suavemente. A imperatriz tocou o peito, e respirou profundamente, chocada. Não. O imperador disse suavemente, eu juro que não tive nada a ver com isso. Ele disse. Eu sei que você não fez isso, você não faria isso comigo, você é leal, você é grato, e você é um bom governante, eu nunca pensei por um segundo que você faria isso. Neia disse firmemente, para seu alívio. Sua esposa está bem? Ele perguntou. Neia assentiu, ela está. Cesê conseguiu extrair o veneno, e Laquius conseguiu usar sua magia de ressurreição imediatamente. Elas estão reunindo declarações para conduzir sua própria investigação. Eu ainda vou falar no sínodo amanhã, mas você precisa saber o que está acontecendo, e você deve informar nosso mestre. Eu também apreciaria disponibilizar recursos para eles enquanto trabalham. Neia disse. Claro, claro. O imperador Jirkniv disse com uma segurança ofegante, qualquer coisa que você precise, os recursos do império estão à sua disposição. Ele disse suavemente. Obrigada, vim apenas para informá-lo disso, estou, bem, estou realmente exausta, e vou descansar, mas queria informá-lo antes. Neia disse, sua voz agora traindo seu amplo cansaço. Devo enviar uma escolta com você? Jirkniv perguntou com alguma preocupação. Neia deu um pequeno sorriso. Eles usaram veneno porque achavam que nada mais funcionaria. Vou ficar bem quando voltar para casa, obrigada. Ela disse. Tudo bem então, por favor, fique segura, e desejo-lhe boa sorte amanhã. Ele disse suavemente. Obrigada. Neia disse sinceramente, e ela se virou, e saiu pelo caminho que tinha vindo. Quando ela se foi, Jirkniv retornou ao trono ao lado de sua esposa, e olhou para ela com horror. Se o assassino tivesse tido sucesso. Ele disse, sem terminar a frase, ele não tinha necessidade de terminá-la. O rosto dela estava tão pálido quanto o dele. Ele dobraria os guardas nas ruas da capital durante o sínodo, e sombriamente ele chamou seu primeiro-ministro, e começou a escrever uma mensagem imediata somente para os olhos do rei feiticeiro. Era tarde quando Skana voltou para o hotel. E Neia ainda não estava dormindo, ela estava deitada na cama, mas estava inquieta olhando para o teto na escuridão. Ela ouviu a porta fechar. Skana? Ela perguntou. Sim. Skana respondeu enquanto a porta se trancava atrás dela. Venha para a cama. Neia disse suavemente. Eu vou. Ela respondeu enquanto tirava seu equipamento e suas roupas. Não, quero dizer, venha para a cama. Neia disse com uma inflexão muito diferente. Oh. Skana disse, a escuridão escondeu o sorriso malicioso, mas não disfarçou o sorriso em sua voz, tímida e ousada ao mesmo tempo dessa vez, não é? Ela disse, e removeu mais uma camada de roupa do que havia planejado antes de levantar as cobertas da cama. Neia não respondeu, não com palavras, ela puxou sua esposa para baixo com ela como se para salvá-la. Ou a si mesma, de se afogar, e pressionou lábios com lábios enquanto eles se juntavam. Suas mãos vagavam sobre o corpo de sua esposa. Ela não conseguia vê-la na escuridão, ela não precisava. Suas mãos viam por ela enquanto ela alcançava os lugares que ela sabia que Skana amava ser tocada. Ela puxou seu corpo para baixo sobre seu comprimento, pressionando lábios na pele, e arrancando pequenos gritos de sua amante, como se estivesse desesperada para ouvi-la para saber que ela ainda estava entre os vivos. Ela também não estava sozinha nisso, pois quando Neia afrouxou seu aperto de guerreira, Skana, como se estivesse em batalha, virou o jogo, e se entregou também, as duas entrelaçadas, e envoltas em sombras que poderiam ter sido iluminadas pela chama ardente que poderia ter acendido entre elas. Quando a energia finalmente se esgotou, e elas só puderam ficar deitadas juntas, abraçadas, peito com peito, e mão com mão, Neia sussurrou suavemente. Eu quase perdi você hoje. Eu não teria sobrevivido a isso. Ela disse sem rodeios. Eu quase perdi você hoje. Skana disse, e eu não teria sobrevivido a isso. Lembre-se que eles estavam atrás de você, não de mim. E eu conversei com Cesê sobre isso. Aquele veneno estava em uma dose que teria te matado muito, muito mais rápido. Eu sou maior, tenho uma constituição mais alta. É por isso que eu tive segundos o suficiente para Cesê extrair o veneno. E para Laquius usar sua magia de ressurreição,
Caso contrário, eu teria morrido novamente com o veneno ainda dentro de mim, se você tivesse comido, se você tivesse comido. Scanna disse, e enquanto cada um contemplava o quão perto elas chegaram de perder a outra, o tremor começou, que era muito diferente do tremor prazeroso que elas tinham causado uma na outra momentos antes. Nenhuma das duas conseguiu terminar de falar, e nenhuma começou de novo, mas auxiliadas pelo abraço reconfortante uma da outra, elas finalmente caíram em um descanso repentino e abençoado. Neia levantou-se na manhã seguinte e se limpou. Scanna dormiu apenas um pouco mais tarde, mas levantou-se cedo o suficiente para ter chá preparado e enviado para o quarto para que pudessem compartilhar uma xícara antes de irem embora. Antes de irem, elas se abraçaram e se beijaram mais uma vez. Tenha cuidado aí fora. Elas disseram em uníssono, então riram, se beijaram levemente mais uma vez, e partiram juntas antes de seguirem caminhos separados. Neia foi ao sínodo, os outros padres já estavam entrando e se sentando, mas ela não se sentaria, ela estava no centro da visão deles, e então onde quase todos subiram escadas, e encontraram seus assentos, Neia simplesmente caminhou até o centro, e esperou. Quando eles se sentaram em meio ao murmúrio da conversa, Neia gritou, "Bom dia, honrados padres antigos e novos. Vou poupá-los da introdução, já que se vocês não sabem quem eu sou, vocês estão no lugar errado." Ela disse, arrancando risadas de alguns de seu lado, e não, no entanto, alguns dos padres e sacerdotisas mais velhos dos deuses antigos se aventuraram a dar a seu senso de humor alguns olhares sujos e desaprovadores. Serei direta, alguém tentou me assassinar ontem à noite, tentou me envenenar durante o jantar com minha esposa, e meus amigos, em vez de me envenenar, eles a envenenaram. A conversa ficou alta e repentina conforme as pessoas respondiam ao que ela dizia. Silêncio. Ela gritou, e seu chamado silenciou aqueles que a ouviram. Minha esposa vive, mas por pouco, e por isso estou de mau humor hoje, como todos devem entender. Houve muitos acenos de compreensão, muitos sacerdotes e sacerdotisas eram casados, e mesmo aqueles que não eram, tinham amigos que tinham esposas ou maridos, e entendiam a dor de perder um ente querido, mesmo seus inimigos não tinham isso perdido para eles. Então, alguém quis me silenciar. Mas eu não serei silenciada. Eu serei ouvida, e meu Deus ouviu através de mim. Saiba que vocês que ouvem, não deveriam ouvir alguém temeu tanto o que vocês poderiam ouvir, que eles buscaram minha vida, mesmo correndo o risco de vidas inocentes. Isso não fala do poder do divino? Vocês, homens e mulheres de fé, têm a coragem de ouvir o que um covarde ou um pequeno número de covardes temiam? Vocês deixarão seus medos governarem vocês? Houve um estrondo descontente dos sacerdotes, mas nenhuma objeção. Então eu falarei, eu darei a vocês a Escritura divina como ela realmente é, e deixarei para vocês saberem dentro de si mesmos se é ou não a sabedoria de um Deus exposta diante de vocês. Ela fez uma pausa, e esperou por uma objeção que nunca veio. Então eu começo. Ela disse, e respirou fundo.